Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que venha ao nosso auxílio e nosso socorro, controlar as nossas palavras, iluminar os nossos pensamentos e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículos de 16 a 22. Hoje a igreja também comemora o dia de Santo Estevão, primeiro mártir cristão, e nós vamos meditar hoje a importância que nos é necessário de entregar a nossa vida a esse Jesus maravilhoso. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um jovem que lhe perguntou: Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Mas, se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Ele perguntou: Que mandamentos? Jesus respondeu-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe: Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-os aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muito bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando ouvimos essas palavras, elas nos parecem duras, porque um jovem de bom coração vem procurar Jesus querendo, nos tempos de hoje, dizer que ele quer se converter. O objetivo daquele jovem é ser perfeito, como Jesus disse na palavra. A princípio, Jesus recebe de bom grado, mas sendo muito firme com ele, dizendo que bom é um só. A quem que Jesus se referia? Em outra passagem, Jesus diz que só Deus é bom. Então, aqui eu acho que fica uma primeira lição para nós, que muitas vezes se colocamos como boas pessoas, ou que nós julgamos as outras pessoas como boas pessoas. Mas Jesus nos alerta que só um é bom, e esse um é Deus, que é Pai. Nem Jesus se coloca nessa situação de que ele é bom. Diz ele que só um é bom. Mas Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, pergunta: o que tanto te aflita? Ele fala assim, que quer entrar para a vida eterna. Aquele jovem questiona Jesus o que precisa fazer de bom para ter a vida eterna. Explicado que bom só é Deus, Jesus explica para ele como entrar na vida eterna. E provavelmente seja o grande objetivo nosso nessa vida: conquistar a vida eterna. E aí Jesus diz a ele que para entrar na vida eterna é preciso que ele guarde os mandamentos. Quais são esses mandamentos? São os 10 mandamentos da lei. E Jesus aqui,
explora somente alguns mandamentos. E o questionamento que eu preciso fazer na minha vida para saber se eu vou conseguir entrar na vida eterna é se eu estou guardando os mandamentos. E Jesus cita alguns aqui: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama-te o próximo como a ti mesmo. Jesus cita 6 mandamentos. E aí eu preciso me aprofundar na minha vida, olhar para esses mandamentos e ver: eu estou guardando esses mandamentos? Quando eu falo não matarás, não é simplesmente tirar a vida de uma pessoa. Muitas vezes nós matamos a outra com aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós julgamos aquela pessoa. E provavelmente eu acho que não tenha assassinato maior do que matar uma pessoa e ela continuar viva, matando tudo aquilo que ela traz de bom em seu coração, tudo aquilo que é agradável a Deus, simplesmente porque os meus julgamentos sobre aquela pessoa não são a realidade do que ela realmente vive. Não cometerás adultério. Quantas e quantas vezes que nós lançamos olhares e cometemos esse erro de interpretação, porque hoje nós achamos que aquilo que foi falado lá no começo e que está descrito na Bíblia já não é mais a mesma coisa. Os tempos mudaram. Não furtarás. Quantas e quantas coisas que nós temos que fugir do furto. Às vezes, querer levar vantagem sobre outras pessoas é um grande furto e que simplesmente a gente desconsidera. Cortar a vez das pessoas numa fila, arrumar um jeitinho para conseguir as coisas mais rápido, parar só um minutinho na vaga proibida, entrar na contramão num pedacinho. Eu não estou furtando as leis? E aí, fala sobre não levantarás falso testemunho. O julgamento nosso, muitas vezes, é errado. Nós não sabemos da vida nada das pessoas, mas nós julgamos e muitas vezes espalhamos. E além de matar aquela pessoa, criamos um falso testemunho dela para as outras pessoas. Outro dia, fui me perguntado: mas a gente pode confessar isso e ser perdoado por Deus? Com certeza. Se confessarmos os nossos pecados, Deus perdoa a cada um deles. Mas a gente nunca pode esquecer que o reflexo do pecado, a consequência do pecado, ele vai continuar. A consequência do meu erro, ele vai continuar. Porque uma palavra soltada no ar, eu não consigo mais capturar. E aí, esse jovem, depois de ter ouvido os mandamentos de Jesus, os 6 mandamentos, e Jesus não trabalhou os 10 com ele, porque provavelmente Jesus conhecia o seu coração e sabia que ali estava um grande problema já na vida daquele jovem, mas mesmo assim o jovem fala: eu tenho guardado tudo a isso ainda. Que mais me falta? Tudo isso eu já tenho feito. Quantos de nós muitas vezes tem falado: mas eu tento ser o melhor, eu guardo todos os mandamentos de Deus. Mas, conhecendo o nosso coração, Jesus pergunta: se queres ser perfeito, se quer ser perfeito? É isso que Jesus pergunta ao jovem. Já que já guarda todos os mandamentos, não comete crime algum, Jesus pergunta: queres ser perfeito? Olhando para cada um de nós, Jesus nos pergunta: queres ser perfeito?
Vende todos os teus tesouros, tudo aquilo que você guarda, tudo aquilo que pode servir muito mais para o outro. Dê a esses necessitados e segue a Jesus. Diz a palavra que o jovem, ao ouvir, entristeceu e se retirou, porque ele tinha muitos bens. Existe um santo da nossa igreja, Santo Antão, e através de um livro que foi escrito por Santo Atanásio, diz sobre Santo Antão, ouvindo essas palavras uma vez que entrou na igreja. Ele tinha acabado de ter perdido seus pais. Ele tinha uma irmã mais nova, de que ele cuidava, e que Santo Antão, entrando na igreja, ouviu essas palavras. Acabando a celebração da missa, ele percebeu: essas palavras foram para mim. Ele pegou tudo aquilo que os pais deles tinham deixado de herança para ele, vendeu tudo e deu aos pobres. Pegou a sua irmã mais nova e colocou num lugar para que ela permanecesse na vida religiosa, e ele também foi seguir a vida religiosa. Santo Antão vendeu tudo que tinha e foi procurar viver a vida perfeita que Jesus falava. Santo Antão, que depois, na sua história contada por Santo Atanásio, no livro Vida de Santo Antão, pai dos monges, lá nós vamos ouvir quanto sofrimento Santo Antão passou, porque ele conseguiu vender tudo aquilo, dar a tudo e seguiu a Jesus. Seguir a Jesus não é levar uma vida melhor, mas é levar uma vida de provações e de sofrimentos para que conquiste um lugar ideal lá no céu, conquiste a vida eterna. Santo Antão conseguiu, através da sua vida, guardar tesouros no céu. Que nós possamos seguir a exemplo naquilo que nos é possível desse jovem que diz ao coração de Jesus que guardava os seus mandamentos. Se nós conseguirmos ao menos guardar os mandamentos, nós vamos conseguir a vida eterna. Não nos coloquemos como bom, porque bom só Deus. Mas prestemos atenção a esses 10 mandamentos e, se necessário, olhe para esses 6, para que nós possamos alcançar o grande objetivo, que é a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima segunda-feira. Que Deus possa estar conosco durante toda essa semana. Deus abençoe. Até amanhã.